acadêmicos, hoje finalizaremos as videoaulas da disciplina Fundamentos e Princípios da Educação do Campo. Estamos iniciando a nossa quarta semana de estudos online e estamos na reta final da nossa disciplina. Foi um prazer estar com vocês nesse período e espero ter contribuído um pouquinho para a formação de vocês e para a compreensão dos fundamentos e princípios da educação do campo. Como estamos na reta final, essa é a hora que não podemos de forma alguma perder o nosso foco. Por isso, como sempre digo, desde o início da nossa disciplina, é extremamente importante a participação de todos vocês nos fóruns e em todas as atividades propostas. Essa é a hora de fecharmos com chave de ouro a nossa disciplina e para isso é necessário o comprometimento de toda a turma. Desejo a vocês uma excelente semana de estudos e bastante garra nessa etapa final. Nesta nossa última videoaula, trataremos das concepções de desenvolvimento e de ensino-aprendizagem que subsidiam a educação do campo. Como vocês já sabem, o objetivo dos nossos estudos é promover a socialização e a reflexão crítica dos temas que estão sendo trabalhados na nossa disciplina. Como sempre, vocês podem estar anotando as dúvidas que forem surgindo no decorrer da nossa videoaula e postá-la nos fóruns que discutiremos a respeito. Então, vamos iniciar os nossos estudos. Quando discutimos sobre o processo de ensino e aprendizagem, é importante que seja contemplado todos os sujeitos envolvidos na ação educativa, entendendo-se esta uma ação recíproca de intenções e motivações diversas e muitas vezes diferenciada, tanto para quem ensina como para quem aprende, pode ou não ter objetivos e perspectivas convergentes. A sala de aula é, por excelência, um espaço interativo de infinitas possibilidades educativas para o professor e para o aluno. Basta que os dois estejam abertos para experimentarem novas vivências pedagógicas. Porém, o contexto pedagógico apresentado na maioria das escolas do campo é a reprodução de metodologias e conteúdos das escolas urbanas, ou uma educação bancária com valores e moral capitalista. Essas metodologias e conteúdos afastam a comunidade rural dos saberes escolares e distanciam o fazer e o transformar. Diante desse contexto, Queiroz afirma o seguinte: a escola e a vida são mundos diferentes que pouco se aproximam e muito se distanciam. Tal distanciamento ocorre porque a escola do campo, assim como o contexto onde se situa, é burguesa. Cultivam-se na sociedade os interesses e os ideais dominantes na sociedade. Predominam os valores que mantêm o reino do capital, da propriedade privada e do poder de mando. Cultiva-se pela valorização da escola o trabalho intelectual em detrimento ao trabalho manual. Manter o trabalho distante das atividades escolares é manter os alunos numa posição de escolha entre o que se precisa fazer do que se precisa saber. E é nessa posição que os alunos se perdem entre as atividades escolares e as atividades cotidianas da família e acabam por, na maioria das vezes, repetindo de ano, pois o que aprendem na escola não se relaciona com o que eles vivem no trabalho e nas atividades da comunidade do campo. O campo precisa de uma escola que desenvolva desde cedo nas crianças o senso de participação, de crítica à realidade e de valorização do trabalho do campo. Infelizmente, muitas vezes a prática que se desenvolve na sala de aula reflete a construção de um currículo conjugado com a desigualdade, onde o capitalismo impera e onde o ter sobrepõe ao ser. Por isso é necessário refletir sobre o que a escola está fazendo na construção da identidade participativa e questionadora dos alunos e qual é a sua missão enquanto formadora dos cidadãos do campo. A praxis das escolas do campo acaba por resumir-se em aulas expositivas, onde o saber concentra-se na figura do professor e nas páginas dos livros didáticos. Não é intenção aqui desqualificar o sentido metodológico da aula expositiva, mas discutir efeitos negativos tanto no ato de aprender quanto no desenvolvimento do senso crítico participativo dos alunos, principalmente quando a aula expositiva não propicia o diálogo e o silêncio dos alunos torna-se uma prática constante, pois a apatia, o silêncio e a desmotivação são aliados do fracasso escolar. É importante transformar a aula expositiva em um espaço de interação entre professor e aluno. Quando um aluno participa ativamente da aula, ele sente-se como um sujeito do conhecimento e também sente-se valorizado pelo que sabe e pelo que faz.
Assim, a aula expositiva não será de responsabilidade e mérito apenas do professor. Será um espaço dinâmico onde os envolvidos socializam o que sabem, numa ação de construção e reconstrução do saber. Há muito que construir para que as escolas rurais se transformem em escolas do campo, com ensino de qualidade para os sujeitos do campo. Programas, projetos pedagógicos, metodologias e material didático precisam ter um novo olhar e uma nova prática. Não há lugar para instrumentos e ações pedagógicas que disseminem relações autoritárias e massificadoras, onde nenhuma atenção é dispensada às questões básicas do campo e também à produção cultural local. Outro ponto relevante que merece toda a nossa atenção é a questão da avaliação. É urgente a questão da avaliação, que atualmente é um dos nós da aprendizagem, apresentado em vários livros, nas mais variadas abordagens e variados sentidos. E por mais que os cursos de capacitação e encontros pedagógicos tratem do tema, há muito ainda a ser discutido e analisado, e mais ainda a ser mudado na prática dos professores, que muitas vezes dão um passo na avaliação diagnóstica e processual e 2 passos na avaliação tradicional. Ao mesmo tempo que a avaliação assume uma conotação qualitativa, os resultados percebidos pelos professores são expressos de forma quantitativa. Ao mesmo tempo, a avaliação é comprometida como processo e também fechada em momentos específicos, como o dia da prova do bimestre ou nas avaliações externas. Na prática, dentro da sala de aula, há uma nítida separação entre a avaliação processual e a avaliação formal, prevalecendo sempre o quantitativo nos testes escritos e provas finais. Isso coloca a prática da avaliação tradicional numa posição de excelência em relação à avaliação contínua. E mesmo que os professores saibam da importância de se avaliar o aluno no todo, ainda estão ligados à pedagogia tradicional e à avaliação formal. As práticas de avaliação aplicadas nas salas de aulas, por mais progressistas que possam parecer, mostram o desrespeito aos ritmos de aprendizagem. Nessa perspectiva, a avaliação da aprendizagem acontece de forma unilateral, vistos que os critérios, a seleção dos conteúdos e o julgamento da aprendizagem concentram-se na figura do professor, que não se percebe autoritário e tradicional. Seu papel é medir o que deveria ser aprendido pelo aluno e classificar essa aprendizagem, desconsiderando os fatores sociais e culturais, cognitivos que interferem no ato de aprender. E nas escolas do campo, a situação se agrava um pouco mais. O que o aluno realmente entende como filho de trabalhador rural não é aproveitado na escola, seja como conteúdo ou como forma de avaliação. Dessa forma, o aluno do campo ou decora o conteúdo para se sair bem na prova, ou sai da escola antes de ser reprovado por ela, para não ter que repetir de ano e ser considerado incapaz. Nesse contexto, Lucchesi afirma o seguinte: há professores dignos na educação, melhores muitas vezes do que as instituições a que servem, mas de um modo geral, todos estão se revelando autoritários no processo de avaliação e reproduzindo na escola a repressão da sociedade, quando ameaçam o aluno, quando o reprovam, quando o assustam e geram dificuldades onde não existe. A exclusão de muitas crianças e jovens do campo não passa apenas pelo processo de avaliação, mas pela própria estruturação e organização das escolas rurais, que carecem de pedagogias que valorizem o trabalho, a cultura e as realizações sociais das famílias. A arbitrariedade e o autoritarismo do currículo, das práticas docentes e da avaliação classificatória transformam as escolas rurais numa aliada da ideologia dominante, oprimindo aqueles que ele deveria libertar. E essa situação muitas vezes gera a infrequência dos alunos, que é explicada por muitos professores de forma superficial, pois não analisam as causas dentro de um contexto cultural e econômico. Muitos acreditam que os alunos faltam às aulas por conta do trabalho que realizam junto às suas famílias e que, se os pais quisessem, poderiam modificar essa situação. Apresenta o trabalho como um inimigo da escola e não como seu aliado. Para compreender a causa da infrequência e evasão dos alunos a partir do trabalho, deve-se levar em consideração que, em grande parte do Brasil rural, os filhos desde cedo já ajudam seus pais na lida diária para melhorar o orçamento da família. O trabalho exige também dessas crianças um tempo determinado, por exemplo, na época do plantio e da colheita. Como trabalhar
é condição para a sobrevivência e como o currículo muitas vezes não é adaptado para as questões regionais, é difícil conciliar tempo escolar e tempo no trabalho. O trabalho do menor no campo sempre fez parte da história econômica da zona rural e por muito ainda o fará. Dadas as condições socioeconômicas, o menor no campo precisa ajudar a família para sobreviver, mesmo que para isso tenha que sacrificar seus estudos, deixando de lado a leitura, a escrita e os cálculos matemáticos, que são tão necessários às novas exigências da sociedade atual. Estabelece aqui uma relação de conflito entre o que se tem que fazer para sobreviver e o que tem que se saber para melhorar de vida. Os alunos, quando não faltam na época do plantio e da colheita, chegam atrasados e cansados, dificultando o aproveitamento das aulas e aumentando os índices de reprovação nas escolas rurais. O resultado final é sempre marcado pelo insucesso dos alunos. Mais uma vez, a escola não discute sobre as questões dos aspectos sociais e econômicos que interferem no desenvolvimento do aluno. Não se discute o que os trabalhadores rurais são alvos da exploração do capital e que seus filhos são essa reprodução. Não leva-se em consideração a própria condição de classe do aluno, que por uma questão conjuntural é obrigado a trabalhar com os demais membros da família para sobreviver. Nesse sentido, vale aqui citar Camini. A escola não toma conhecimento da realidade do aluno trabalhador. Assim, a prática docente do meio rural evidencia de forma mais exacerbada a dicotomia entre trabalho manual e o trabalho intelectual. Parece que uns são feitos para o estudo e outros para o trabalho. Muitos professores tratam a relação escola e trabalho como pontos extremos, sem convergência pedagógica, onde a escola sempre ocupa um espaço de excelência e importância bem maior que o trabalho no campo, chegando ao ponto de alguns professores afirmarem que o sucesso desses alunos na vida dependerá de como eles são na escola. A escola passa a ser o único meio de melhoria de vida e o trabalho no campo como um empecilho para o crescimento destes alunos. Os professores não veem o trabalho da mesma forma que os alunos. Entendem que o mesmo apenas dificulta os avanços quantitativos da aprendizagem, sem entender de fato todos os mecanismos capitalistas inseridos nas relações do trabalho com a escola e sugerem às famílias que os filhos devam estudar em turno e trabalhar em outro, mas sem que isso traga prejuízo na aprendizagem dos alunos. Essa conciliação apenas superficializa a dicotomia entre escola e trabalho, sem, contudo, problematizar as questões de infraestrutura e as questões pedagógicas viáveis para tornar o trabalho educativo um instrumento. Volta para mim, por favor, nessa conciliação. Essa conciliação apenas superficializa a dicotomia escola e trabalho, sem, contudo, problematizar as questões de infraestrutura e as questões pedagógicas viáveis para tornar o trabalho um instrumento educativo. Muitos professores responsabilizam a família pelo fracasso dos alunos, por entenderem que o papel da família seria apoiar as atividades escolares, bem como acompanhar e ajudar os alunos na aquisição dos novos conhecimentos, ao invés de contarem com sua ajuda no trabalho do campo. A participação direta da família nas atividades escolares é de suma importância para o sucesso do aluno, porém, ao se tratar desta questão, não basta apenas apontar os prejuízos causados aos alunos pela omissão dos pais, mas faz-se necessário também refletir sobre que espaços de participação estão sendo oferecidos às famílias e quais espaços devem ser construídos com a família. A escola não pode apenas apontar as falhas e as dificuldades dos alunos, sem construir com a família espaços educativos e significativos para todos os envolvidos. Por anos, as escolas nas comunidades rurais foram respeitadas e era motivo de orgulho para muitas famílias. Contudo, a distância educativa que se separa a escola da comunidade possibilitou o surgimento de uma onda de descrédito e também de discriminação em relação às escolas no meio rural. Muitas famílias preferem deslocar seus filhos para a cidade do que matriculá-los nas escolas rurais. Vale ressaltar que a educação é um processo vital para o desenvolvimento e também para a formação do indivíduo enquanto cidadão. É uma atividade criadora que abrange o ser humano em todos os aspectos, que começa na família, continua na escola e também na comunidade, e prolonga-se por toda a existência humana.
Neste sentido, a escola e a família são formadoras dos sujeitos históricos e responsáveis também pelo desenvolvimento do meio onde estão inseridos. Por isso, devem caminhar juntas na construção de uma vida cada vez melhor e de seres humanos mais participativos e responsáveis pela coletividade. Estamos em um mundo de constantes buscas, de insatisfações e a educação também se encontra neste cenário de procura pelo caminho da qualidade e das significações. E nesta busca é que surgiu em 1935 na França a pedagogia da alternância, por intermédio de um processo de mobilização de um grupo de pequenos agricultores que buscavam alternativas educacionais para seus filhos. Esses agricultores buscavam uma formação geral, social e profissional que fossem de encontro às condições de vida dos jovens que viviam naquela realidade rural. A alternância, enquanto princípio pedagógico, possibilitou que jovens agricultores, na sua formação, pudessem integrar o mundo escolar com o mundo que os rodeava. Numa ação integradora, a pedagogia da alternância busca articular os universos considerados opostos, ou seja, busca integrar o mundo da escola e o mundo da vida, a teoria e também a prática, o abstrato e o concreto, numa dinâmica de desenvolvimento do ser e da comunidade. Sobre a pedagogia da alternância, Silva afirma o seguinte: o propósito da alternância é possibilitar aos educandos vivências de socialização e interação do meio familiar e comunitário com os conhecimentos adquiridos na escola. No Brasil, a alternância iniciou-se nos meados da década de 60, no Espírito Santo, e tem suas raízes vinculadas no modelo italiano, sempre pensando numa educação que promova a cidadania. A pedagogia da alternância busca, através de projetos e programas implantados em estados e municípios, a integração efetiva da escola e da comunidade. É uma proposta que busca a socialização do saber, a valorização da cultura popular, bem como o diálogo para o aprofundamento científico e o aprofundamento dos saberes, tendo em vista a transformação do meio. Todavia, é importante lembrar que o campo possui uma diversidade geográfica, histórica e econômica bastante rica e complexa. E utilizar a pedagogia da alternância em escolas do campo é, antes de mais nada, compreender os objetivos e as dinâmicas características desta pedagogia. A maior contribuição que a pedagogia da alternância dará às escolas do campo é quanto ao sentido do saber e do fazer, aproximando a escola do meio e o aluno da comunidade. Nesta concepção, a ação educativa não se restringe apenas à relação aluno e professor em sala de aula, mas redimensiona o espaço educativo para além da escola, onde as relações com os pais, os profissionais do meio, as associações de produtores, as lideranças de comunidade também são referências de saberes e competências. A metodologia sobre a ótica da alternância é assegurada por lei e pode ser utilizada nas escolas do campo desde que alicerce nos seguintes princípios. Não se aprende só na escola, os sujeitos do campo são sujeitos da educação do campo, os saberes e sabores do campo são conteúdos curriculares, o fazer do campo é ação educativa, portanto escolar. A praxis libertadora constrói-se coletivamente na ação cidadã. Construir uma proposta pedagógica sobre a ótica da alternância é criar novos espaços e tempos de vivências educativas que respeitem a diversidade dos grupos humanos, valorizem os saberes. Volta para mim, por favor. Construir uma proposta pedagógica sobre a ótica da alternância é criar novos espaços e tempos de vivências educativas que respeitem a diversidade dos grupos humanos, valorizem os saberes dos diversos sujeitos da aprendizagem, façam valer o direito à educação de qualidade com sucesso para os alunos e professores e valorizem as atitudes de compaixão e zelo pela terra e por todos os seres vivos. Respeitem também e valorizem o trabalho do campo como instrumento de transformação socioeconômica e política. Enquanto projeto educativo, a pedagogia da alternância ela contribui para a promoção e o desenvolvimento das pessoas num contexto sociogeográfico e também econômico, visando educar de forma integral e levando em consideração todas as dimensões da pessoa humana, buscando descobrir, valorizar e desenvolver as capacidades de cada estudante. Cada espaço vivido é um espaço para aprendizagens.
e para a construção e desenvolvimento do ser humano e também da comunidade. As aprendizagens acontecem tanto na família quanto na comunidade e também na escola. Prática e teoria e prática se mesclam, valorizando as relações sociais, a aprendizagem escolar e a cultura local. A alternância deve ter espaço de destaque nas propostas pedagógicas das escolas do campo, independente do tamanho da escola ou também da sua localização, a fim de oferecer aos alunos e educadores uma maior articulação entre os saberes do campo e os saberes da escola. A metodologia da alternância é um momento de crescimento teórico e prático para alunos, educadores e comunidade, onde desde cedo a escola possibilita um momento de construção da conscientização crítico-participativa dos sujeitos do campo. A alternância é um forte instrumento pedagógico para estreitar os laços de convivência de saberes entre a escola e a comunidade. A alternância pode ser um forte aliada na prática pedagógica das escolas do campo, pois ela é uma metodologia que ultrapassa os espaços escolares e exige uma interação entre a prática e a teoria. Com a prática da alternância, a escola ganha porque ela vai de encontro à realidade dos alunos, conhece suas famílias, seus espaços e suas vivências e torna-se parte desta rotina, favorecendo o ensino teórico no espaço escolar, além de cumprir, é claro, com seu papel de pesquisadoras. Os estudantes, por sua vez, têm oportunidades de se apresentarem para a escola tal como são e se tornarem realmente sujeitos do processo onde são a peça mais importante e que, na maioria das vezes, não são levados em consideração. A família, nesse caso, passa a participar efetivamente da vida escolar dos seus filhos, porque suas competências serão consideradas. Por isso, a pedagogia da alternância é parte importante na efetivação de uma educação de qualidade, porque trabalha com o desenvolvimento de ações que contribuem para o desenvolvimento integral dos envolvidos, interagindo-os de forma a se tornarem sujeitos do processo educacional. Há muito que se construir para que as escolas rurais se transformem em escolas do campo, com ensino de qualidade para os sujeitos do campo. Programas, projetos pedagógicos, metodologias e material didático precisam ter um novo olhar e uma nova prática, como dito anteriormente. Não há lugar mais para instrumentos e ações pedagógicas que disseminem relações autoritárias e massificadoras dentro da escola, onde nenhuma atenção é dispensada às questões básicas do campo e à produção da cultura local. Com a pedagogia da alternância, todos exercem seu papel na construção da qualidade da educação, mas a nós, educadores, confere uma responsabilidade muito grande: discutir a realidade presente no dia a dia da escola e criar condições para que haja uma interação entre a prática pedagógica e a realidade do aluno, para que dias melhores floresçam no campo. Nesta aula, buscamos fazer uma reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem das escolas do campo. Diante dos assuntos e temas abordados nessa videoaula, é possível perceber o quão é importante buscarmos uma educação e uma escola do campo que tenha autonomia, que seja democrática, que priorize os saberes do campo e aproxime o processo de ensino-aprendizagem da realidade do educando. Vale ressaltar também a importância da função social da escola, que lida com as relações humanas e deve formar para a cidadania. O novo papel do professor nesse contexto é o de mediador, é aquele capaz de tomar decisões que provoquem transformações e contribua de forma efetiva para a formação dos indivíduos de forma crítica, que sejam emancipados e capazes de exercer sua cidadania. Hoje estamos encerrando as nossas videoaulas, mas vamos continuar os nossos estudos no fórum de discussão da semana. Estamos na reta final da nossa disciplina e peço a vocês que continuem se dedicando e cumprindo com todas as atividades propostas. Não vamos deixar nada para a última hora. Se organize para que possamos finalizar nossa disciplina de maneira positiva e alcançando os objetivos que nos propomos desde o início dos nossos estudos. Caso ainda tenha alguma dúvida sobre algum conteúdo que estudamos, ou sobre alguma atividade, estarei à disposição de todos no Fórum Tira Dúvidas e também nos fóruns de discussão. Vocês também podem enviar mensagens por e-mail. Quero deixar aqui o meu agradecimento a cada um de vocês e dizer que foi um prazer enorme ministrar essa disciplina, estar com vocês durante esse período, compartilhar, trocar conhecimentos e saberes.
Espero ter contribuído um pouquinho para a formação de vocês e desejo de coração que vocês trilhem esse caminho do conhecimento com dedicação, compromisso e, acima de tudo, com persistência. Tenho certeza que no final dessa caminhada, todo esforço feito valerá a pena. Sucesso a todos vocês, obrigada pela atenção e até breve.